Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rainbow Fest, dessa vez em formato virtual. Hoje é dia 18 de agosto de 2021 e nós assim damos início a esse especial Miss Brasil Gay Rainbow Fest, dessa vez por causa da pandemia em formato virtual. O especial Miss Brasil Gay Rainbow Fest vai de hoje a domingo, ao vivo, todos os dias, aqui no canal oficial do Miss Brasil Gay. O link de todas as transmissões está na descrição desse vídeo. Esse evento está sendo viabilizado com recurso da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. A nossa roda de conversa hoje terá como pauta a sigla LGBTQIA+, e seus desafios. Esse tema foi proposto por Marco Trajano, que sentiu a necessidade de reunir ativistas e estudiosos gays para conversar sobre esse assunto. É uma tradição do Rainbow Fest ter mesas específicas para cada uma dessas letras. A mesa das lésbicas, as mesas das travestis, as mesas dos bissexuais e por aí em diante. E, dessa vez, nós decidimos ter uma conversa entre homens gays para a gente trazer novas ideias e poder entender um pouco o rumo que tomam essa sigla e suas ligações e seus acordos e seus desacordos, né? Estão aqui conosco convidados o professor Luiz Motti, que é autor de 15 livros, decano do movimento homossexual brasileiro. Estamos aqui com o Daniel Costa, que é o nosso tradutor de Libra. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pela sua colaboração. Bem-vindo, Motti. Estamos aqui com Júlio Marinho, que é youtuber, blogueiro e ativista gay, grande companheiro, uma presença muito marcante nas redes sociais, com o canal Júlio Marinho, que vale a pena ser assistido, com temas sempre polêmicos e ideias sempre muito boas. Bem-vindo, Júlio. Estamos aqui também com o João Marinho. O João é jornalista, comunicador e pesquisador, e é um cara que estuda o movimento gay brasileiro e as suas ligações com a comunicação e, principalmente, com o jornalismo, né? João tem um texto muito maravilhoso, é uma pessoa muito gostosa de ler. Eu recomendo que vocês leiam sempre as coisas que João escreve. É um cara muito inteligente. Bem-vindo, João. E estamos também com João Silvério Trevisan, jornalista, cineasta, dramaturgo, pesquisador, historiador, um dos grandes coroados do movimento gay brasileiro e referência principalmente com a sua grande obra Devassos no Paraíso, que é leitura obrigatória para quem quiser conhecer um pouquinho da história do movimento gay no Brasil. Bem-vindo, João Silvério. Muito obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado. Muito bem. Luiz Motti. Já foi anunciado, né? Isso. Está aí o professor Luiz Motti, e eu gostaria de começar esse bate-papo. Nós vamos ter um tempo para cada um de vocês falarem, mas eu não gostaria que essa nossa roda de conversa fosse uma coisa formal e cronometrada. Sintam-se à vontade para acrescentar e para nos ajudar a tornar esse momento mais gostoso. Professor Luiz Motti, eu gostaria de te provocar pedindo que você começasse relembrando um pouquinho a história da nossa sigla, numa linha do tempo, desde que nós começamos o movimento até chegar na LGBTQIA+, como é tratado hoje. Com a palavra. Tudo bem?
Não. O som não está bom, não, Mote. Parece que o Mote caiu. Vamos ver se ele consegue voltar. Júlio, você gostaria de começar a fazer essa linha do tempo aí, enquanto o Mote consegue estabilizar? Olha, posso fazer, claro, mas eu acho que seria mais interessante se o João Silvério Trevisan, que fez parte, né, do comecinho ali do movimento. Aí o Mote. O Mote aí de volta. Fala aí, Mote. Vamos ver se a gente está te ouvindo. Está me ouvindo? Melhorou. Agora está indo bem. Espero que não tenha problemas técnicos. Não. Agora Deus. Agradeço o convite e estou extremamente feliz de estar aqui ao lado de pessoas tão para a cidadania gay, cidadania LGBT. Aproveito para, mais uma vez, renovar meus sentimentos ao Oswaldo Braga pela passagem do querido Marquito, como eu costumava chamá-lo. Pois bem, eu começaria, quando faltar 10 minutos para cada um, quando faltar 3 minutos, me avise, por favor. 3 minutos antes. O princípio era a sodomia e os sodomitas. Mais ou menos há 4.000 anos, né, quando Javé destruiu Sodoma e Gomorra e mais 5 cidades do lado, a Pentápolis, e Sodoma, segundo se suspeita, é onde é a faixa de Gaza. Olha que lugar não é tão problemático na história mundial. Pois a palavra sodomita passou durante toda a Idade Média, até contemporaneamente, a incluir não apenas o homossexual masculino, mas também, na Inquisição, as lésbicas eram chamadas de sodomitas. Os hermafroditas, como eram chamados no século XVI e XVII, eram sodomitas. De modo que era um conceito genérico. Inclusive, durante certo período, a sodomia incluía a masturbação, a cola anal, sexual, mas é o termo sodomita e no Brasil e Portugal. O mítico, me chamavam o oficial, o erudito era sodomita, mas o povo chamava de sumítigo. Na Espanha e na América Espanhola, somético. Pois bem, sodomita, portanto, englobava todas essas categorias. A palavra, não é? O pecado também é chamado do pecado nefando, que não pode se pronunciar, porque só de pronunciar o nome homossexual, sodomia, Deus já castigava, mandava dilúvios, inundações, pestes, né? O cardeal do Rio de Janeiro, falecido, Salles, disse que a AIDS era castigo de Deus contra os homossexuais. A pandemia foi atribuída a castigo de Deus contra, né, os LGBT. Pois bem, durante o período colonial e durante a Inquisição, eu encontrei mais de 20 diferentes maneiras de escrever a palavra sodomia. Era tão pouco conhecida e pronunciada. Eu encontrei sedomia, sodomia, sidomia, 30 variedades. Somente, não é, no século XIX é que surge a palavra homossexual, em 1869, homossexual. E passou a ser também um termo genérico. E quando nós fundamos o movimento, o primeiro grupo, o grupo de afirmação homossexual, somos. Né? As travestis se diziam que eram homossexuais. As lésbicas aceitavam homossexuais femininas. Porém, não é, o termo gay, não é, que surge, segundo o Dr. John Boswell, no século XIV, no catalão provençal, é uma palavra, não é influência americana, não, é um termo gai, de gaiato, gaiatice, gaia ciência, representado o rapaz alegre, não é? Representava o trovador, e era associado à figura do sodomita, do homossexual. A palavra gay, durante o início do movimento, Tá ruim de escutar.
Não está bem, Daniel? O som? Mote, o seu áudio está picando muito, difícil escutar, não tá, turma? Olha, é a Bahia, está tudo distante aí de você. Não, vai em frente. Nós estamos aqui. Que agora ficou melhor. Agora melhorou. Pois bem. Então, a palavra gay, não é? Ela foi usada para nomear o movimento homossexual pela primeira vez pelo Grupo Gay da Bahia. Em 1980, foi o primeiro grupo do Brasil e da América Latina, eu imagino, a se chamar Grupo Gay da Bahia. E houve Grupo Gay de Alagoas, Grupo Gay de Sergipe, Movimento Gay de Minas, não é? Então, foi a palavra que foi universalizada no Brasil, sobretudo através da influência do Grupo Gay da Bahia, que nós fizemos o concurso, o concurso aí de Miss Gay é de 1977, anterior ao Grupo Gay. Mas nós fundamos, né, o desfile de carnaval gay, né, o livro de poemas gays, quer dizer, então houve uma generalização. A Marina Lima, cantora, dizia, eu sou gay. A Martina Navratilova dizia, eu sou gay. Pois bem, o Somos foi fundado, né? As lésbicas quiseram, depois de pouco tempo, se separar e se afirmar como grupo de afirmação lésbico-feminista, né? A partir daí, as travestis também quiseram, não mais passaram a se chamar... que era gay, a Rogéria, a travesti da família brasileira, né, como era dito, como ela gostava de se dizer. Pois bem, então, embora o termo genérico não é mais usado no Brasil, os termos mais antigos, fresco, ou então regionais, baitola, boiola, qualira, mas o termo viado, não é, que parece que é do começo do século XX, eu já escrevi sobre as diferentes interpretações sugestivas a respeito desse termo. Pois bem, a palavra viado, até hoje, é genérico. Né? Na cabeça das pessoas, travesti é viado. Acho que as lésbicas, elas não chegam a dizer as pessoas não chegam a dizer que são viadas, né? Mas, enfim, viado inclui travesti, inclui michê, né? Inclui todas essas categorias que fazem homoeróticas. Pois bem, as travestis insistem em chamar os gays de mariconas. Né? Ainda essa semana eu vi um áudio, a travesti chamando um gay de maricona. É um termo que nós rejeitamos, não gostamos. Não vejo mais gays chamar travesti de traveco ou de traveca. Nós nos educamos para usar os termos que elas preferem ser chamadas no feminino. Inclusive, foi uma iniciativa do Grupo Gay da Bahia a feminilização do artigo, né, e do pronome para travestis. Na década no começo dos anos 2000, eu fiz uma consulta na internet, depois de ter ido à Argentina, e visto que todas as travestis lá usavam feminino, então, Janaína Dutra, né, a primeira advogada travesti do Brasil, ela e outras disseram, não, queremos ser chamadas no feminino. Então, a partir daí, se feminilizou, porque até então, a maioria dos travestis no Brasil não se consideravam mulher, não tinham identidade de mulher. Elas representavam o universo feminino, mas a maioria delas se dizia que eram homens, né, e que eram homossexual, ou que eram viado, etc. Pois bem, então, eu considero, né, que a sigla LGBT+, é de bom tamanho. Inclui cada mês, cada período inclui novas letras. Né? Incluíram recentemente a letra LGBTQIA+, né? De pansexual. Né? E eu considero que esse mais inclui todas as letras. Por quê? A maioria das pessoas não sabe o significado de toda essa variedade. Para campanhas publicitárias ou de marketing, ou oficiais de Ministério da Saúde e Direitos Humanos, é impossível, né, falar LGBTQI+, fobia, né? Inclusive,
o maior especialista em homofobia, o Borrilot, considera que o termo homofobia é um guarda-chuva que inclui todas as demais categorias, nem precisa falar em homotransfobia ou LGBTfobia, porque a homofobia é inclusiva. Pois bem, concluindo, eu considero, né, que alguns termos que tentaram emplacar e que o Grupo Gay da Bahia, e eu escrevi artigos protestando, homoafetivo, dessexualiza a categoria de homoerotismo da nossa comunidade. Homoerótico, que era esse é homoafetiva da doutora lá do Rio Grande do Sul, a doutora, como é que chama? Maria Berenice. Maria Berenice, grande amiga, grande gay friendly, mas eu acho equivocado. O termo homoerótico do Jurandir Freire, né, que descaracterizou a homossexualidade como um estilo de vida, como uma subcultura gay. Né? Na cultura geral brasileira existe uma subcultura gay, uma subcultura travesti. E o termo HSH, que foi uma imposição do senador ultra-reacionário, né, do estilo Trump, né, o Helmans, que não queria associar a prevenção da AIDS, do HIV, ao homossexual. Então, homem que faz sexo com homem. Né? Fomos contra essas 3 novas categorias. Pois bem, eu considero que a inclusão, sobretudo de 2 letras, queer é indevida, na medida que o queer, né, a teoria queer, não é uma categoria sexológica, e eles são contra a afirmação identitária, e que nós, gays, queremos essa afirmação identitária, não de um radicalismo excludente, mas que o direito a ser gay e o direito a ser respeitado enquanto tal. A categoria aí, né, de intersexo, né, a intersexualidade, os antigos, já vou concluir, os pseudo-hermafroditas, né, é um problema de malformação genética, genital. Eu acho que não... Acho problemático, e, sobretudo, a não presença deles em lugar nenhum. Eu não vejo nenhum intersexo interferir, participar ativamente das demandas do movimento LGBT. E a categoria assexuado, né, um grupo que quer se afirmar enquanto orientação sexual, identidade de gênero, assexuado, né, eu acho que é mais indicado um mosteiro carmelita do que um grupo LGBT. Mas, de modo que a minha opinião é que basta. As 4 letras, elas já são suficientemente inclusivas, e o mais inclui também, não é, heterossexuais simpatizantes, na verdade. De modo que eu fico por aqui, né, aguardando, né, a contribuição dos demais colegas. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, Mote. Você é sempre muito espirituoso. Júlio Marinho, você é o segundo aqui da nossa lista e eu gostaria que você começasse, se você me permite, comentando não só as ponderações do Luiz Mote, mas também um pouquinho dessa história quando a gente começa com esse negócio de GLS e depois a coisa foi evoluindo. O que você acha disso? De onde vem e faz sentido uma sigla GLS e por aí vai? Aqui, seu áudio está desligado. Desculpa, eu tinha desligado para diminuir a microfonia. Bom, boa noite a todos, obviamente. Antes de mais nada, eu queria fazer uma homenagem rapidinho, né, pelo nosso querido Marco Trajano, que faz tanta falta. Né, ele estaria aqui nessa mesa agora. E, assim, faz muita falta mesmo. Eu sei que faz muita falta para todo mundo, para a gente também faz, e para o movimento, inclusive, né? Muita falta. Bom, eu acho que esse termo GLS, na verdade, ele era mais usado, né, por uma questão comercial, na verdade, né? Ele era mais usado por uma questão comercial. E depois veio o GLBT, depois colocaram lésbicas na frente, né, porque era uma questão de priorizar a pauta lésbica, porque elas se sentiam discriminadas, invisibilizadas, enfim. Agora,
Cada ano que passa, a gente vai acrescentando uma letra, porque o movimento, para ser inclusivo, ele foi acrescentando letras e acrescentando letras e acrescentando letras. Inclusive, vocês estão falando até errado, porque já tem mais uma letra. Né? Não é LGBTQIA+, é LGBTQIAP+. Porque pansexuais entraram nessa lista. E isso é aqui, porque lá fora é muito maior. Então, assim, além da sigla ficar inflacionada, nós temos também nossos símbolos sendo inflacionados. Né? A bandeira do movimento, que é a bandeira arco-íris, por exemplo, tem tido pedacinhos de outras bandeiras, né, que vão acrescentando o tempo todo, como na sigla. Mas antes de continuar, eu lembrei aqui agora que o Trevisan tinha comentado sobre a questão, né, de serem só homens gays conversando sobre isso. E assim, os espaços exclusivos existem para todas as letras. Então, por que não ter um espaço exclusivo para homossexuais, para homens gays também? Né? Qual o problema? Né? Não tem problema nenhum. Não é a questão de estar excluindo ninguém. E quando a gente faz essa crítica sobre a tal sopa de letrinhas, não é para excluir ninguém. É porque se a gente for incluir todo mundo o tempo todo, vai faltar letra. A gente vai ter que começar a repetir letra. Né? É o mesmo que está acontecendo com a bandeira do arco-íris. Estão colocando tantos pedacinhos de outras bandeiras que daqui a pouco a bandeira do arco-íris, que nasceu para ser inclusiva, né? Por isso ela carrega as cores do arco-íris. Quando Baker criou a bandeira e usou as cores do arco-íris, foi justamente para isso, né? Porque era uma questão de inclusão. Então não tem como incluir mais e colocando mais pedacinhos de bandeira, né? Porque, na verdade, isso sim, o que está havendo, no final das contas, é uma exclusão do gay. São os homens gays que estão sendo excluídos, na verdade, porque os nossos espaços foram todos tomados. Nós não temos uma data exclusiva, nós não temos mais a nossa bandeira exclusiva, nós não temos nada exclusivo. Temos mês da visibilidade lésbica, temos mês da visibilidade trans, temos agora datas de assexuais, datas de sei lá mais o quê, mas não temos mais nenhuma data exclusiva para homossexuais, para homens gays. Então, o Dia do Orgulho Gay se transformou em Dia do Orgulho LGBTQIA+. LGBTQIA+. Então, assim, na verdade, o que está sendo excluído somos nós. Né? Porque estão incluindo tantas outras letras. Olha, não é exagero, mas em algumas mesas os homens são excluídos mesmo, os homens gays. Eu não sei se o Motti vai lembrar, mas teve uma mesa que ele participou que era para falar sobre homossexualidade, tinha um homem trans lá, que era um homem trans gay, e a pauta acabou virando sobre transexualidade. A pauta gay mesmo, que era a proposta, morreu. Não se falou mais. Né? Então, assim, eu acho que o ideal seria que nós separássemos as pautas. Eu acho que há muita pauta junta, sabe? E isso acaba pulverizando a atenção, acaba desviando a atenção de todo mundo. Então, eu sou a favor da separação das pautas, que as pessoas, que cada grupo priorize suas pautas. Né? Isso não é excluir, isso não é dizer que porque estão excluindo os outros grupos, não é nada disso. É só priorizar as suas pautas. Nós não estamos propondo que haja um racha, né? Que as pessoas virem inimigas. Não é isso, a questão não é essa. Ninguém aqui, as letras não... Inclusive as pautas até conversam, né? Mas as pautas precisam ser priorizadas. Não é briga, não é rompimento, não é contenda, é só uma forma de priorizar cada um suas pautas. A gente não pode esquecer que ainda há 69 países no mundo que criminalizam a homossexualidade. Grande parte desses países criminaliza apenas a homossexualidade masculina. Nenhum desses países criminaliza a sexualidade, por exemplo.
Então, por que essas pautas precisam ser prioritárias? Eu não vejo ninguém ser expulso de casa por ser assexual. Eu não vejo ninguém ser mandado... Eu estou usando apenas uma das letras como exemplo, né? Mas eu não vejo ninguém ser mandado embora de um emprego por ser assexual. Os direitos dos assexuais já estão garantidos. É só não casar, é só não fazer sexo. Ninguém é proibido de não fazer sexo. Ninguém é proibido de não se apaixonar. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, priorizar as nossas pautas. Eu acho que a gente precisa ter os nossos espaços exclusivos, sim. Qual o problema, não é? Essa roda de conversa aqui, por exemplo, hoje, são só de homens gays. E qual o problema? Existem várias, e eu acho ótimo que hajam várias mesas só de lésbicas. Hoje mesmo eu vi lá a Miriam Martinho fez um trabalho maravilhoso, né, no site dela. Ela reuniu várias publicações, eu coloquei isso lá no Twitter, eu acho maravilhoso. Mas a pauta das lésbicas conversa demais com a pauta feminista, que a gente não tem que discutir. Então deixa elas discutirem os problemas dela, deixa os gays discutirem os seus problemas, deixa os trans discutirem os problemas deles, né? Sem intervenção, sem a gente atrapalhar. Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que cada um tem que se priorizar, sem briga, sem confusão, sem xingamento, sabe? Sem aquelas piadinhas homofóbicas que a gente está cansado de ver, né, nas redes sociais, tipo, odiar gay é inevitável, sem esse tipo de coisa, né? O que a gente precisa é se priorizar. É isso que eu penso, é isso que eu acho. Obrigado, Júlio. Eu acho que esse assunto tem sido muito constante nas redes sociais. Sim. A gente tem percebido uma tendência a esse tipo de pensamento, e o que me leva a provocar o João Marinho com a seguinte pergunta, João, que só para você chutar a bola. Ô, João, o que você acha que nos une? O que você acha que é a argamassa que junta todas essas letras? Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu muito feliz de estar aqui com todos vocês, o pessoal que assiste. O Júlio Marinho, que a gente já conversa há bastante tempo na internet. Verdade. O Luiz Motti, amigo pessoal. O João Silvério Trevisan, sempre uma referência. Usei até na minha dissertação o Devassos no Paraíso. Mas é o seguinte, eu vou pegar um pouco carona no que o Júlio falou, né? Eu não tenho uma posição firmada sobre o que seria melhor, se seria dividir ou não as letras. O que eu percebo é que a argamassa, ela acaba sendo uma argamassa negativa, negativa no sentido matemático do termo, né? Então, a impressão que dá é que tudo que não for cis e não for hétero, aí entra na sopa de letrinhas, né? Então, o que acaba sendo a argamassa? Acaba sendo todos aqueles que, de alguma maneira, não se veem naquela cultura heteronormativa, cis-heteronormativa. Eu acho isso, até um certo ponto, positivo, porque existem pautas que são comuns. O Júlio ressaltou isso, o Luiz Motti ressaltou isso também, né? Até mesmo tinha os termos generalistas no começo. Quando a gente tem uma pauta, uma sociedade que ela é cis-heteronormativa, todo mundo que não se encaixa naquele padrãozinho, né? Homem tem que se comportar assim, mulher tem que se comportar assado, se nasceu no corpo masculino tem que ser assim, se nasceu no corpo feminino tem que ser assado, sofre algum tipo de preconceito. Então, existe uma argamassa comum, né? Precisa mudar essa questão, porque é necessário que haja um respeito à diversidade. Nem todo mundo que nasce no corpo masculino vai ter uma identidade de gênero masculina. Nem todo mundo que nasce no feminino, idem, né? E as pessoas podem expressar outras formas de sexualidade também. Agora, a despeito de ter esse elemento em comum, existem questões que são complicadas, porque quando a gente desce para analisar pautas das letras específicas, algumas delas são até radicalmente opostas. O Júlio falou muito do exemplo dos assexuais, e é uma coisa que eu realmente não tenho nada contra a pessoa se definir contra assexual, não tem. A questão é a definição que eles usam
de orientação sexual. Então, assim, a gente tem na psicologia um histórico de evolução desse conceito, né? No começo, era simplesmente fazer sexo. Então, a gente teve aquele período ali dos anos 40, anos 50, né, que colocavam gays para fazer eletrochoque, lésbicas para fazer lobotomia. Parou de transar com o mesmo sexo, tá tudo maravilhoso, tá curado, e dane-se, né, o aspecto afetivo, dane-se a vida da pessoa, se ela não vai conseguir executar as atividades cognitivas que ela conseguia antes de ser lobotomizada. Bastava parar de transar com o mesmo sexo. De lá para cá, a psicologia deu uma evoluída nessa condição, né? Então, a gente hoje tem um conceito de orientação sexual que abarca as manifestações físicas e sexuais, propriamente ditas, né, genitais, etc., a sexualidade no entendimento que a gente tem da psicanálise e outras linhas da psicologia, que ela está espalhada no corpo inteiro, ela não é simplesmente o órgão genital, e a gente traz também aquela questão da emoção e dos sentimentos. Então, eu posso ser gay mesmo que eu nunca faça sexo com um homem na minha vida. Me apaixonei por um cara, né, o meu objeto, o meu sujeito de desejo, melhor dizendo, é uma pessoa que eu identifico como do mesmo sexo, ou do mesmo gênero e tal. Nunca namorei, nunca fiz sexo, mas eu sou gay. Né? É assim que se entende hoje o conceito de orientação sexual. E quando a gente entra na questão da sexualidade, o que é a sexualidade? É a pessoa que não faz sexo. E isso é uma questão complicada, porque a gente volta alguns passos, no meu entender, no conceito de orientação sexual. Então, se eu não faço sexo, eu não tenho orientação sexual, ou eu tenho uma outra orientação sexual. Mas isso não casa com o conceito que a gente usa. Se uma pessoa é assexual no sentido de que ela não tem um desejo de fazer sexo com alguém, e isso é uma coisa legítima, né? Mas ela tem um interesse, por exemplo, romântico, afetivo, por alguém do mesmo sexo, essa pessoa é homossexual. Né? Então, a gente tem umas pautas assim que elas se batem. Então, qual é o conceito de orientação que a gente vai utilizar? Né? Qual é o conceito que a gente vai falar de orientação sexual? Mesma coisa com os intersexuais. Os intersexuais têm uma pauta bastante interessante de não ter aquela intervenção não autorizada no corpo deles. O que acontecia quando nascia uma criança intersexual? Os pais iam lá, decidiam com o médico e tal, ó, faz ali uma plástica e tal, e vamos criar desse jeito. E é uma pauta interessante, não se pode fazer isso. Tem que deixar a pessoa chegar até a idade dela decidir. Mas a gente não pode deixar de ter como ponto de vista que alguns intersexuais, eles são heterossexuais. É um intersexual, eventualmente tem uma identidade de gênero, por exemplo, masculina, e se interessa, por exemplo, pessoas com identidade de gênero feminina. Então, são intersexuais, heterossexuais. Como é que fica para a gente trazer uma demanda heterossexual dentro de um movimento que, a rigor, começou questionando a cultura heterossexual e cis-heteronormativa, como a gente fala? Então, em relação ao surgimento de letras, eu entendo que isso vai acontecer, Oswaldo, vai acontecer sempre. Eu sou Foucaultiano, né? Eu entendo que o Foucault está correto naquela questão de que as identidades vão sendo construídas ao longo do tempo. Não quer dizer que não existia antes, né? Quando ele aponta que, por exemplo, em algum momento surgiu a identidade gay, ele não está dizendo que nunca existiu antes homens que se apaixonavam por outros homens. Mas se a gente voltasse na Grécia Antiga e falasse de gay, não ia ter a menor ideia do que a gente estava falando. Houve uma construção para isso. Então, vão surgindo outras identidades à medida que as pessoas vão percebendo as suas diferenças. Mas aí fica essa minha provocação. Será que todas as diferenças em relação à sociedade heteronormativa conversam entre si? A gente tem que passar um ponto além. Não pode ser simplesmente a gente questionar a cis-heteronormatividade e achar que está tudo ok. Porque na hora da gente fazer demandas, a gente precisa ter uma proposta. E aí a gente passa, qual é a proposta de orientação sexual que a gente vai emplacar? Por exemplo, para fazer um projeto de lei, para uma política pública, vai ser a forma de orientação sexual, a definição que, por exemplo, gays usam
lésbicas usam ou que assexuais usam? Como é que a gente faz em relação aos intersexuais que são heterossexuais e, de repente, não participam por causa disso? Então, será que a gente também não está roubando deles o lugar de fala? Né? Então, eles são héteros, não participam do movimento LGBT ou LGBTQIAP+, porque eles não se reconhecem, são intersexuais, mas não se reconhecem com as nossas pautas. Tem outras pautas. E aí a gente vai e fala, estamos defendendo os intersexuais, e a gente nem conversou com eles para saber exatamente qual é a pauta que eles têm. Então, fica aqui essa provocação, né? Até que ponto que essa argamassa realmente ela dá sentido para a gente colocar nesse alfabeto tudo que seja não hétero, não cis. Que ótimo. Me chamou a atenção que, enquanto você falava, João, o Ari Oliveira, que está participando aqui conosco no chat, ele comenta que existe que essa argamassa seria a opressão, né? E quando ele fala isso, me traz um debate recente, que também a gente percebeu nas redes sociais, que e aí eu jogo a pergunta para você começar com ela, João Silvério. Existe opressão entre essas letras? Existe opressão entre LGBTQIA+, ou a opressão é sempre os heterossexuais oprimindo essas minorias? Com a palavra, João Silvério Trevisan. Está no mudo. Você está no mudo, João. Seu áudio está no mudo. Eu vou repetir. Boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu compareço aqui com os meus 77 anos e muito mais burro do que eu era quando eu tinha talvez 25, que eu me julgava um cara muito compreensivo, um cara muito participativo. E nos meus 77 anos, eu acho que me dei o direito de carregar um monte de dúvidas nas minhas costas. Eu descobri, com o passar do tempo e muita reflexão, em uns 280 anos de análise, a importância da dúvida, a importância do questionamento e do autoquestionamento para que possa haver, de fato, um verdadeiro processo de autoconhecimento. Então, eu estou fazendo essa introdução porque eu estou muito confuso com relação às coisas que estão sendo ditas aqui, mas eu já trouxe um bocado de confusão na minha cabeça a respeito dessa questão. Estou sendo extremamente franco, inclusive porque eu já escrevi, mais ou menos recentemente, uma matéria, um artigo, um pequeno ensaio que eu considero muito duro a respeito dessa questão levantando. Antes de mais nada, eu queria dizer duas contradições que estão presentes na minha cabeça. A primeira, a necessidade absoluta de nós termos uma luta em comum. Eu não vejo muito claramente como é que nós iríamos separar essas lutas. E eu acho que agregar as lutas, apesar de trazer uma série de novos empecilhos e uma série de novos questionamentos, essa agregação, talvez por também agregar problemas, acaba enriquecendo incrivelmente o debate e enriquecendo incrivelmente o nosso ponto de vista a respeito da problemática que estamos abordando.
não é? Então, eu dou como exemplo alguma coisa que eu já coloquei na última edição dos Devassos e coloquei agora na segunda edição do 6 Balas no Buraco Só, que estou esperando sair agora em outubro, e que eu acrescentei vários capítulos novos e novos debates. E eu não consigo debater, por exemplo, a questão da crise masculina sem as feministas e sem as questões de identidade de gênero. É crucial para mim. E acrescento ainda mais a questão do racismo. Eu não consigo olhar para o império da crise do masculino que se instaurou em Brasília sem mencionar as graves questões de racismo e de etnocídio, primeiro, com relação à comunidade negra afro-brasileira, e segundo, com relação à comunidade indígena brasileira. Eu não tenho condições, depois de toda a minha vivência com relação a brigas que eu já tive no passado, inclusive com as esquerdas ortodoxas, vocês conhecem muito bem meu histórico, quando nós, todos e todas, éramos lutas menores e, portanto, secundárias, e quebrei pau frequentemente com relação a isso, inclusive dentro do próprio Grupo Somos, quando houve a ruptura em que a luta maior tomou o Grupo Somos em São Paulo, não é? E que foi, para nós, uma briga crucial. Bem, dito isso, eu quero dizer que me incomoda muito a quantidade de letrinhas. Eu não estou aguentando mais, porque simplesmente eu abri mão de conseguir entender o que é que elas significam. Eu coloquei aqui, por exemplo, eu já encontrei, eu vou repetir, eu estou com o meu artigo aberto aqui, eu já encontrei LGBTTTQQIAA. Aí tem LGBTTTQI+, LGBTTTIS. E vai, eu mencionei algumas poucas situações, não é? A gente pode desdobrar essas letrinhas ao infinito e elas comparecerão ao infinito. O alfabeto, no final de contas, não vai ser suficiente para aparecerem essas letrinhas. Ora, há uma questão política muito óbvia, a meu ver, nessa história toda. Nós estamos falando de lutas identitárias em várias frentes e em várias circunstâncias. E em várias frentes e em várias circunstâncias, nós estamos desdizendo as lutas identitárias, por um motivo muito simples. Quem é que consegue entender exatamente qual o sentido dessas letrinhas? Nós estamos, na verdade, trabalhando com uma comunicação totalmente enigmática frente à sociedade que está fora da nossa bolha. Há uma pequena bolha que entende essas letras e o restante se ferra. O restante está vivendo uma questão totalmente abstrata, na qual as identidades são zeradas, porque não dá para entender o que é que nós estamos querendo com essas letrinhas, não é? Então, eu acho que, no limite, o que está acontecendo são, de fato, muitas lutas interidentitárias que são, em algumas circunstâncias, inevitáveis, mas são bastante perigosas do ponto de vista político, porque nós estaríamos minando a pauta LGBT, que o que se queira, por dentro. E quando cada letrinha tenta se sobrepor às demais, o que nós estamos fazendo é essa letra priorizando a si mesma e, no limite, voltando para o armário, porque ela está se fechando na sua própria bolha. Então, vocês vejam que há algumas contradições muito sérias com relação a isso, e eu, francamente, não sei como resolver, apesar de achar que o problema está colocado. E o debate de hoje já aponta esse problema. Nós, gays, nós viados, estamos achando que o nosso espaço está sobrando, não é? Eu tenho algumas dificuldades para entender isso, porque, de fato, nós, enquanto homens, nós temos os nossos privilégios enquanto brancos. Vejam, nós somos todos
viados brancos aqui, com exceção do menino que está fazendo a tradução, não é? Isso levanta uma questão, obviamente. Isso levanta uma questão muito séria. E a nossa luta pela diversidade, obviamente, propõe como pauta básica a inclusão, não é? Mas essa inclusão está sendo minada pela sua própria infinitude, não é? Nesse artigo que eu publiquei na revista Serrote, no número 33, e que se chama O que ameaça os direitos LGBTQ, obviamente eu coloquei o bolsonarismo em primeiro lugar, e em seguida eu coloquei exatamente essas questões que acabei de propor a vocês. O que nos ameaça mais são, de fato, as contradições implicadas nessas letrinhas. E aí eu ousei fazer uma proposta, e é isso que eu gostaria de mencionar aqui hoje. Não é? Eu fui recorrer a uma questão linguística que eu não consigo ver debatida e me parece já há bastante tempo alguma coisa óbvia, que é a construção linguística do termo homossexualidade ou homossexualismo, quando no passado não se falava em homossexualidade. Nós temos uma excrescência linguística porque nós misturamos o grego e o latim e criamos um grande mal-entendido. O homo, de homossexualidade, é do grego homoios, que quer dizer igual, parecido, semelhante. E o sexual, homossexualismo, homossexualidade, homossexual, vem de sexualis, do latim. Então, vejam, nós não estamos falando de homo latino, homo hominis, porque não estamos falando que o contrário de homossexualidade é mulher sexualidade, ou mulher sexualis, não é? Nós estamos dizendo que o contrário é heterossexual, hétero em grego e sexualis em latim. Hétero é diferente, diverso, não é? Então, não consigo entender isso, nunca consegui encontrar nenhuma explicação por que é que foi acrescentado um H em homoios e um H em heteros. Em italiano, por exemplo, é homossexualità, não tem H. Nas outras línguas que eu tenho alguma proximidade, eu sempre encontro com H. E aí criou-se um mal-entendido linguístico gravíssimo, porque homossexualidade não estamos falando de homens homossexuais. Nós estamos falando de uma comunidade de dissidentes do desejo. E essa me parece a argamassa. Desejos em dissidência, em vários tipos de dissidência. O que é que aconteceu de novo aqui? A pauta da identidade de gênero. Então, neste meu artigo da revista Serrote, número 33, do Instituto Moreira Salles, que saiu, acho que em outubro do ano de 2019, eu proponho que nós procuremos pensar numa definição que seja homossexualidades e identidades de gênero. Logo depois que eu lancei a 4ª edição do Devassos do Paraíso, e no próprio dia em que eu fiz o lançamento, eu tive contestação a respeito do título do meu livro, que é a homossexualidade no Brasil da colônia à atualidade. Não é? E aí veio lá um rapazinho que me deu um cutucão no lançamento e me disse: você está errado com o título do seu livro, por que você não mudou? Cobrando. Eu disse: cara, eu não vou mudar, perca as esperanças. Por quê? Daqui a 5 anos eu teria que mudar de novo. Essa questão das letrinhas tem um claro componente de modismo. E eu detesto modismo, porque o modismo passa. Eu prefiro pensar em alguma coisa que tenha sentido de realidade muito mais claro. Nós já tivemos o GLS, por exemplo, que num determinado período foi muito útil. Não se pode dizer que não foi. Só que ele já perdeu o sentido
admitido, mesmo porque os simpatizantes eram suspeitos, não é, para a gente. Vocês se lembram como a gente era malvado e dizia que GLS era gays, lésbicas e suspeitos. Gente que não tinha coragem de admitir que seria homossexual. Não sei se isso podia ser um dado de realidade, mas que havia motivos para que isso acontecesse, havia, assim como ainda há hoje um pouco desse medo de sair do armário, ou bastante medo de sair do armário, não é? E não admitir, dar o nome aos bois. Enfim, eu não sei se eu expliquei minimamente a questão linguística, não é? É uma questão que eu jogo aqui, pelo menos para ferver o caldeirão, porque, de fato, existe um monstrengo linguístico na construção do termo homossexualismo, homossexualidade, homossexual. E nós embarcamos na ideia de que homossexual é uma questão só para homens. E acho que foi Júlio quem mencionou. No fundo, homens homossexuais somos excluídos dessa definição. Porque se nós tirarmos o gay, não é verdade que o homossexual se refere a nós, homens. Então, acabamos sendo excluídos porque nós somos suspeitos de nos apropriarmos do termo homossexual. Não é? Então, eu acho que a discussão vale a pena, mas a discussão tem que ser aberta para as outras letras. Eu não posso, eu digo em sã consciência, eu não posso viver enquanto homossexual masculino sem o meu entendimento, sem o meu diálogo com as outras letras, porque eu digo de todo o coração, essas outras letras me enriquecem politicamente, me enriquecem ideologicamente, psicologicamente e enriquecem o meu desejo. Não estou sendo bonitinho aqui, não. Na verdade, eu me enriqueci muito diante do debate provocado pelas outras letras. Mas eu não quero, por conta disso, deixar de lado os problemas que nós estamos vivendo de perdas identitárias por conta do acréscimo infinito de letras que o alfabeto não vai conseguir segurar. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, João Silvério. Grandes comentários. Agora eu gostaria que vocês fiquem à vontade. Alguém gostaria de rebater? Vai lá, Julinho. Seu áudio está desligado, querido. Isso, eu desligo para não atrapalhar, desculpa. Mas deixa eu falar. Na verdade, eu não estou propondo que a gente se feche numa bolha. Não é isso. Né? Acho, inclusive, que as letras têm mais em que conversar mesmo, porque em algum momento as pautas conversam, né, também, né? Isso é inevitável. Mas o que eu estou propondo, o que eu vejo algumas pessoas proporem, e eu concordo, é que se priorize um pouquinho mais, porque o que eu tenho ouvido por aí? Você sabe que eu vivo enfiado em rede social o tempo todo. E o que eu mais ouço é o seguinte: gays não precisam de lutar por mais nada. Eles já conquistaram tudo. Gays agora têm que lutar pelas outras letrinhas. E as pessoas, quando falam isso... Desculpe. Isso é uma imensa bobagem. Eu não suporto ouvir essa conversa. Eu ouço, mas eu brigo. Venha para minha pele, para você ver como é gostoso. Então, mas isso é uma coisa que essas pessoas falam isso de forma séria. Essas pessoas não falam isso brincando, eles acham realmente isso. Então, assim, como eu tinha falado antes, né, existem pautas que são até... Vejam, e nessa coisa do LGBTTQQIAA que o João Silvério achou, existem vários heterossexuais entrando porque cada um quer ter uma opressão para chamar de si. Né? A gente está criando gênero, que na verdade é uma variação de humor. As pessoas têm uma variação de humor durante o dia, dizem que fluíram para gênero tal. Então a gente já está começando a fazer essas loucuras. E isso sai das redes sociais, isso sai das bolhas, e isso vai além. Isso já está entrando na mídia.
A gente vê isso em jornal, a gente vê isso em novela, a gente está começando a ver essas coisas se espalhando. E isso que antes a gente achava que era uma bobagem, uma brincadeira, está virando uma coisa séria. E está virando pauta mesmo. Então, assim, daqui a pouco a gente vai começar a eleger aros, aces, demi-boys. E essas pautas, elas são o que, na verdade? Né? O que elas trazem para a gente? Então, assim, o que nós estamos vendo é um desmoronamento do movimento, sim. Porque a gente está vendo uma porção de letrinhas, cada um priorizando sua pauta que nem existe, que no final das contas, desculpe, mas eu sou obrigado a falar, é uma bobagem, né? E a gente fica perdendo tempo com essas coisas e as pautas sérias, elas não estão sendo mais discutidas. A verdade é essa. A gente não está mais discutindo as coisas sérias. A gente está perdendo tempo rebatendo bobagens. A gente está perdendo tempo discutindo se as pessoas podem ou não ter o direito de não transar. E aquilo que você falou, João, das pessoas assexuais, que elas têm o direito de não fazer sexo, elas fazem sexo, porque não se trata disso. Para algumas pessoas, elas são assexuais, mas elas podem fazer sexo. É uma confusão total esse negócio, e a gente está sendo jogado nessa confusão, nesse redemoinho. E as pautas sérias, repito, estão sendo deixadas de lado. A gente não discute mais as coisas sérias. A gente não discute mais que a gente não tem uma lei que regulamente o nosso casamento. A gente tem uma decisão do STF só. A lei ficou para trás. Ninguém fala mais nisso, ninguém discute isso, que é uma coisa séria. Óbvio que é claro que mesmo que entrem outros ministros no STF, é inimaginável que alguém derrube aquela decisão. Mas e cadê a lei? Por que a gente não tem uma lei que regulamente isso? Né? A gente está preocupado com outras coisas, com outras milhões de letras que estão entrando, e cada vez entram mais. Lá nos Estados Unidos existem lugares que já tem 14 letras. 14 letras. Então, assim, gente, eu, por mim, e conheço várias pessoas que pensam da mesma forma, tem que priorizar a questão, por exemplo, LGB, que é uma questão das orientações sexuais. As outras das identidades de gênero se discutem entre si, né? E as pautas, quando conversadas, porque existem homens trans que são gays, existem mulheres trans que são lésbicas, então, de qualquer maneira, essas pautas vão conversar. Né? Não tem como elas não conversarem. Mas que cada um priorize, que as lésbicas, que as trans priorizem suas questões de documentação, suas questões de saúde, né? Para não ficar bagunçando a pauta. É muito bagunçado o negócio. Eu proponho, não é que separe, mas organize. Júlio, pois não, João Silvério. Não sei se eu estou falando muito, vocês me digam. Júlio, eu acho que essas letras já estão fazendo isso que você diz. E, na verdade, é por priorizarem demasiadamente o seu pequeno armário é que elas estão voltando para o armário. A contradição toda é que essas pautas recém-chegadas realmente têm problema de visibilidade. Assim como nós, homossexuais masculinos, ainda temos muito problema de visibilidade. Do ponto de vista político, isso é crucial. Mas, por outro lado, o que eu acho que está faltando, de fato, é uma questão de argamassa. Não só para nós, mas para todas as letras. Eu acho, por exemplo, que seria muito útil que as outras letrinhas pensassem no conjunto, e não apenas nós, os dinossauros do movimento homossexual, quando era meramente movimento homossexual, que essa construção seja comum, não é? No sentido de que transexuais e travestis também são absolutamente responsáveis pelas gays, tá? Para usar o gênero que eu acho muito interessante, de qualquer modo. Não é? Nós não somos donos do pedaço, nós não temos condições de ser,
provavelmente uma boa parte não quer isso, outra parte tem uma série de preconceitos ainda arraigados, mas os preconceitos não são apenas dos homens homossexuais. Hoje nós vemos uma enxurrada de preconceito para todo lado. Outro dia, o Luiz estava falando das mariconas. Outro dia eu vi um cara que eu considero inteligentíssimo chamando o governador do Rio Grande do Sul de maricona. Essa maricona. E aí já entra uma outra questão, que é a questão partidária, que ainda não foi resolvida até hoje. O que me penaliza terrivelmente, porque eu acompanhei essa merda toda durante essas 4 décadas. E isso não foi resolvido ainda. Então, nós precisamos, de fato, da argamassa. E a argamassa é que nós não podemos largar as nossas mãos. É muito simples. A pauta da comunidade negra não é só da comunidade negra. Nós temos que unir as nossas pautas. Desculpem, no Jornal Lampião nós já fazíamos isso. Nós nos esforçávamos por essa luta, não é? Por essa compreensão, por essa conceituação de que não existem lutas menores, todas têm que ir juntas. E a esquerda hoje não vive sem as nossas pautas. Foi muito duro fazê-las engolir as nossas pautas, mas ela não vive sem as nossas pautas hoje. Então, alguma coisa sobrou, não é? Alguma coisa ficou. De modo que eu acho que as brigas existem, os preconceitos existem mutuamente, muitos, lamentavelmente, mas nós não podemos perder a ideia da diversidade do desejo e a diversidade da identidade de gênero, ou das identidades de gênero. Professor Luiz Motti, o senhor acha que o debate caminha para o rumo que você esperava? Eu acho que como... Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Mais ou menos, Motti. Parece que o seu retorno é que está causando algum tipo de problema. Você tem jeito de desligar o seu alto-falante aí? Não, né? Então, vai em frente. Pois bem. Eu acho que como a solução prática para essa questão dos dilemas, dos problemas em relação às letrinhas, nós, do movimento, né, lideranças históricas, etc., nós utilizamos, no dia de nós, apenas o LGBT. O mais. Que a gente mantenha essa... Foi uma decisão democrática, uma decisão soberana do movimento. Foi na última Conferência Nacional da Brasília que ficou essa decisão, essa deliberação, que o nosso movimento se qualifica, se identifica com essas 4 letras, LGBT. Pois bem, claro que os intersexuais, os intersexos, problemas seríssimos, né? Essa decisão da definição genital por parte do médico está errado. É o adolescente ou o adulto intersexo que deve decidir se ele quer ser exclusivamente genitália masculina, feminina ou manter as 2 genitálias. De modo que não significa que nós estamos desamparando, não estamos apoiando. Melhorou agora. Eu acho que deve ser microfone de outras pessoas que estão ligados, talvez. Não estamos alijando os intersexos da nossa militância, não. Continuamos apoiando que essa decisão da operação de designação sexual seja decidida por eles, ou na adolescência, ou já na idade adulta. Agora, eu acho que como medida prática, né, nós que temos uma preeminência, que temos um histórico
de luta e de reflexão, que a gente continue usando apenas essas 4 letras, né? LGBT. Mas eu acrescento, porque no caso, por exemplo, dos assassinatos de LGBTs, não é? Tem que incluir os heterossexuais, porque há casos quase todos os anos de heterossexuais confundidos com gays, que foram agredidos, assassinados, porque os homofóbicos acharam que era gay. Era um pai dançando com o filho, 2 irmãos dançando juntos, né, num forró aqui na Bahia, e que mataram um deles porque achou que era gay, era heterossexual, ou aquele que defendeu um camelô que defendeu uma travesti no metrô, e os trogloditas mataram esse camelô que era heterossexual. Portanto, eu acho que, quanto a outra proposta, que o movimento cada vez mais está tendendo a ser LGB, não é? Na medida que identidade de gênero, de travesti, transformista, transexual, não é? Os que manifestam algum tipo de disforia de gênero, não é? Eu acho que não é preconceituoso esse termo, não é? Disforia de gênero, que é um desencanto em relação ao seu gênero atribuído, não é? Essas pessoas têm pautas tão exclusivas, estão cada vez mais conseguindo espaços na sociedade. Veja a expressiva votação que travestis em São Paulo, em Aracaju, em outros estados tiveram. Muito superior em número e em votos do que gays. A presença de travestis em órgãos governamentais, municipais, estaduais e federais é maior do que gays. Apesar de sermos 10% da população, termos capacitação suficiente, mas por uma questão, a sociedade, não é, tem pena de travesti. Elas são mais oprimidas. Elas são proporcionalmente mais assassinadas do que gays e muito mais do que lésbicas. As lésbicas são minimamente assassinadas comparativamente a gays e travestis. Porém, não é, essa preeminência cada vez maior de travestis e transexuais, não é, programas municipais, estaduais, que excluem gays, que incluem travestis e excluem gays e lésbicas. Isso é inaceitável. Não é? Por quê? Porque tem pena das travestis, porque são as mais oprimidas, não é? Que são mulheres por opção, não é? E são as mais oprimidas. Então, eu acho que, a menos que as travestis e transexuais mudem radicalmente a sua gayfobia, não é? Cuspindo no prato que comemos todos juntos, porque a maioria das travestis na história do Brasil, militantes, foram capacitadas nos grupos gays, isso é inegável, é incontornável. Janaína Dutra, Keila Simpson, Giovanna Baby, todas as travestis militantes mais famosas tiveram, não é, sua formação junto com os gays, no movimento gay, de modo que eu espero que haja um diálogo para que haja uma convivência mais harmoniosa. Caso contrário, o João Antônio Mascarenhas, não é, o fundador do movimento, quem primeiro, não é, trouxe essa discussão no Brasil, na verdade, não é, um dos fundadores do Lampião. Pois bem, João Antônio Mascarenhas me criticava, falava assim: vocês aí do Grupo Gay da Bahia parecem irmã Dulce em relação a travesti, porque não tem nada a ver, elas são heterossexuais, elas têm um estilo de vida que não tem muito a ver com a nossa subcultura gay, não é? Pois bem, eu não tenho essa visão elitista, mas eu acho que, infelizmente, a menos que haja uma aproximação de maior harmonia das travestis com os gays, elas falam que o movimento não é LGBT, que é GGG, não é? E que nós somos sempre opressores. Isso, na verdade, é uma injustiça histórica. Mas eu espero que, quando menos, saiamos daqui convictos
que é melhor manter a terminologia LGBT+, não é? E futuramente talvez LGB+, não é? Que não nos curvemos, não é, a essa sopa de letrinhas. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão de divisão do movimento. Acho que aqui está todo mundo meio que na mesma página, né? A gente não propõe divisão. Agora, a minha preocupação é a seguinte, sabe aquela história de quando a gente fala de tudo, a gente fala de nada? Então, existem pautas que são específicas. Eu não acho que a gente tem que largar a mão de todo mundo, né? Que a gente tem que largar as travestis à própria sorte e não se envolver, por exemplo, com a problemática das travestis, que são mais assassinadas comparativamente a todos os outros grupos. Ou que a gente tem que deixar as mulheres trans, que muitas vezes têm problemas de acesso à cirurgia de redesignação sexual, por exemplo, ou os homens trans, que às vezes não conseguem hormônios, e nem das pautas que são étnicos, raciais. Aliás, eu estou fazendo uma correção, gente, eu não sou branco, eu sou pardo. tenho ascendência indígena e branca, né? Indígena por parte da minha mãe, branca por parte do meu pai, e eu me defino como pardo porque eu me vejo como mestiço. Uma afirmação indígena, para mim, inclui uma filiação cultural que eu não tenho. Minha avó era indígena, mas eu fui completamente criado fora da cultura indígena. Mas, então, assim, também não significa a gente abandonar, deixar de considerar a pauta étnico-racial, né? Por exemplo, eu tenho duas pautas que estão aqui agregadinhas, né? Então, sim, eu sou gay e eu sou pardo. Então, de certa maneira, eu enfrento alguns problemas que pessoas brancas, no geral, não enfrentam, né? Tem uma outra realidade. Então, a gente tem essa questão de interseccionalidade, realmente. Mas existem focos. Eu acho que não tem nenhum problema da gente conversar com o movimento feminista. A gente não consegue realmente falar da construção da masculinidade, e principalmente da masculinidade do século XXI, sem levar em consideração tudo que as feministas conquistaram e aquilo que elas têm lutado. A gente não consegue falar sobre o que acontece em Brasília sem levar em consideração aquilo que o Bolsonaro representa enquanto símbolo. Mas a questão é, todos nós estamos exatamente no mesmo movimento, ou será que nós estamos com pautas diferentes, com alguns focos, e na hora em que as outras pautas precisam de apoio, vamos lá e a gente agrega. Então, eu tendo a convicção de que ter algum foco, ter alguma definição, ter algum conceito é importante, porque a gente precisa chegar com a pauta. O que vocês estão defendendo? Né? Eu coloquei a questão da problematização da orientação sexual, por exemplo. O que vocês estão defendendo? A gente tem um grupo de pessoas que defende este conceito de orientação sexual, essas pessoas estão ali reunidas. Não quer dizer que, se chegar uma pauta de assexuais que sofrem lá, de repente, algum tipo de preconceito, de acesso a direitos, que a gente vai deixar para lá, e não, isso é problema deles, e a gente não tem nada a ver com isso. Não, a gente vai lá também. Mas é a mesma pauta, tá junto. Mesmo que a gente faça uma união, uma discussão, e eu acho muito rica, o João Silvério colocou isso muito, muito importante, porque essas coisas, elas enriquecem. Mesmo que a gente faça um diálogo, por exemplo, com o movimento feminista, nós temos um bloqueio que é intransponível. Nós não somos mulheres. Nós não sabemos o que é ser mulher e estar vivendo num mundo que é governado por homens sob o poder patriarcal. A gente não sabe o que é. Então, tem que trocar conhecimento? Tem que conversar? Tem que estar do lado das mulheres? Tem. Mas é exatamente o mesmo movimento? Eu já não tenho certeza que é. Nós temos outras pautas também. Inclusive, nós temos mulheres que são feministas e elas são homofóbicas, gayfóbicas, como diria o Luiz Motti, né? Como é que a gente faz? A gente vai assumir, então, que está todo mundo junto, ou a gente faz um diálogo para a gente poder apontar o que a gente tem de proximidade e o que a gente tem de distância? Então,
não acho que a ideia realmente vai passar por deixar todo mundo para lá, não, isso é problema, né? Se eu vir uma travesti sendo assassinada, isso não é problema meu porque eu sou gay. Não, gente, eu fazia academia aqui perto de casa, um outro dia um namorado quase foi bater na travesti, e assim, ele tinha o dobro do meu tamanho, né, de altura e tal, e eu me levantei para defender a travesti. Então, assim, não vou. Mas eu não sei o que é ser travesti, eu não sou uma. Então, existe algum nível em que existe um foco. Né? Então, se a travesti disser, olha, até mesmo a questão de conceituação entre travesti e transexual. Né? Travesti, por exemplo, é uma conceituação que a gente tem muito no Brasil. No exterior, isso é um pouco mais difícil da gente estabelecer. Né? Então, eu conheci, por exemplo, uma travesti que tratei a travesti como uma mulher trans. Não, mas eu não sou mulher trans. Eu sou travesti, eu não me vejo como mulher. Né? Inclusive, algumas travestis que fazem um processo oposto. Né? Eu conheci, na época que eu trabalhava no cinema pornô, vocês sabem que eu tenho essa história, que eu trabalhei muitos anos no cinema pornô, de travestis que, em algum momento, falaram, não quero mais fazer a performance. E aí eu estou usando performance no sentido da Judge Butler mesmo, né? Não quero mais fazer uma performance feminina, então tirou o silicone, parou de tomar o hormônio, e aí estava lá no meio do filme, e era um boy, né, como a gente costuma dizer no cinema pornô. Né? Então, essa pessoa realmente não tem como a gente dizer que ela era uma mulher trans antes, senão não daria nem para fazer essa questão da performance. Não quer dizer que a gente vai deixar para lá, mas eu sei o que é essa vivência enquanto homem, gay, cis, pardo e etc. Não. Então, até que ponto a gente tem essa obrigação de estar todo mundo exatamente a gente absorver todas as pautas dentro de um único movimento, absorver todas as pautas para questionar a sociedade heteronormativa e a opressão. E aí entra uma outra provocação. Se ao fazer isso, a gente acaba não adotando o aspecto de opressão também. Porque, afinal de contas, a gente foi convidado a participar daquela pauta. Nós fomos convidados, enquanto gays, a participar das pautas que os intersexuais estão discutindo entre eles, que são problemas que merecem toda a atenção. Nós fomos convidados a integrar a pauta das pessoas trans, dos não binários e etc. Ou a gente chegou assim, não é hétero, não é cis, não é heteronormativo, então vem para cá. E a gente não deu espaço para as pessoas dizerem que, afinal, querem que a gente esteja lá, ou querem discutir o espaço delas, as pautas que elas têm, e no momento em que precisar do apoio, a gente vai lá, mas a gente não pauta aquilo que elas estão discutindo. Então, a gente também precisa fazer essa reflexão, se não entra num lugar de opressor, da gente ficar, olha, você não é hétero, você não... Então, vem todo mundo para cá. Mas vem todo mundo para cá mesmo? Essas pessoas que têm o seu lugar de fala, que têm a prerrogativa de dizer o que elas querem, elas chamaram a gente para fazer esse papel de salvador? É uma questão a levar em consideração. Obrigado, João. Eu acho que o Luiz Motti caiu, né? Ele deu uma ausentada aí. Mas eu acho que nós estamos caminhando para o nosso final também, e eu vou passar uma rodada da gente partir para as conclusões, e queria comentar que que eu tenho percebido muitas vezes aí nas últimas discussões que nós temos sido colocados como opressores por sermos homens, né? Não por sermos gay, mas por sermos homens. E como somos homens, independente de sermos gays ou não, nós temos sido colocados como opressores. E essa escala da opressão, quem é mais oprimido do que o outro, no meu ponto de vista, não faz o menor sentido. E quando se confundem os indicadores, quando se confundem os critérios, nós acabamos fazendo essa confusão que a gente está vivendo, sabe? O critério é ser homem ou ser mulher, o critério é ser opressor e oprimido, ou o critério é ser gay,
ser lésbica, ser travesti. Quer dizer, se embolam todos os indicadores e a gente acaba sendo colocado dentro de um movimento que nós tivemos um protagonismo importantíssimo na construção do movimento LGBTQIA+, do Brasil, e, de repente, nós somos colocados como os opressores. Então, sai fora daqui. Esse movimento está muito GGGGG. Esse movimento está... E aí, isso é uma coisa que me incomoda demais, sabe? Essa mistura das coisas. E outra coisa que eu também, para encerrar, que me incomoda bastante, é essa tentativa de reescrever a história do movimento gay, nos eliminando. Diminuindo a importância da nossa luta, diminuindo a importância do nosso trabalho na construção do movimento gay brasileiro, e do próprio movimento LGBTQIA+, que, na verdade, foi uma, digamos assim, uma permissão que nós fomos concedendo. Vem também, vem comigo, vou junto, vou te ajudar aqui, abrir uma porta aqui, vem, tá. Você está entendendo? E aí, quando chega na nossa modernidade, isso está sendo jogado fora. Existem tentativas de reescrever a história, tirando os méritos da luta dos homens gays. Pronto, falei. Passando uma rodada de encerramento, a palavra está aberta. Por favor, quem gostaria de fazer suas conclusões, fique à vontade. Eu tenho que sair, se vocês me permitem, eu vou só fazer uma observaçãozinha. Eu preciso das outras letrinhas. E isso não é uma questão menor. Se as outras letrinhas precisam de nós gays, nós homens homossexuais, eu também tenho muita necessidade. Hoje, na Folha de São Paulo, por exemplo, na 3ª página, tem um artigo da Erika Hilton, uma transexual, uma figura importante, não é? Aqui em São Paulo, pelo menos, é uma vereadora de grande atividade. E qual é o tema que ela está tratando na 3ª página da Folha? O fato do governo de São Paulo, não é, ter tirado o Museu da Diversidade de um projeto que já estava praticamente decidido na Avenida Paulista. Isso não tem diretamente a ver apenas com a pauta trans, mas a Érica veio aqui e fez uma defesa de toda a comunidade. Isso é o que me interessa. Não é? Eu cresci muito lendo feministas, lendo muito feministas lésbicas, que é uma grande quantidade de pensadoras extraordinárias, e atualmente eu tenho crescido muito lendo também feministas negras e pensadores e pensadoras trans. Não é? Então, isso para mim é uma questão de afeto, uma questão política e uma questão de enriquecimento pessoal. Eu não sei, não tenho nenhuma conclusão maior a dar, mas eu continuo batendo nesse aspecto de que estamos juntos e juntas e precisamos estar juntos e juntas de qualquer maneira. Esse é o objetivo essencial, o objetivo majoritário. E aí nós vamos ter que nos virar com as brigas eventuais. O movimento homossexual sempre teve, durante toda a sua história, muitas brigas, muitas divergências. E nós estamos aqui. Não é? Obrigado, João Silvério. Eu tenho que sair, se vocês me permitem. Perfeitamente, querido. Eu quero te agradecer as suas ideias, o seu pensamento, o seu bom senso, e eu tenho certeza tenha certeza que a sua participação nesse movimento, ela só enriquece a nossa vida. Eu tenho em você um grande exemplo e receba aí a minha grande admiração, que é recíproca do Marco Trajano e que sempre bateu muita palma para você. E eu agradeço demais você ter estado aqui com a gente. Fique à vontade. Eu agradeço ter estado aqui com vocês, tá bom? Muitos beijos e muito carinho. Até logo, querido. Tchau.
Julinho, você? E fica parecendo que a gente quer essa divisão, que a gente quer guerra, e não é. Na verdade, né, a gente está aqui junto, realmente, até porque não tem como separar. Mas, assim, é só realmente priorizar as pautas. Inclusive, eu tenho estado ultimamente, muito ligado ao movimento feminista, né? Eu tenho estado muito ligado às feministas, principalmente no Twitter. Então, assim, eu tenho aprendido demais. E, realmente, as feministas, principalmente as mais radicais, algumas são realmente bem gayfóbicas mesmo. Mas, na verdade, elas não querem assunto com homem nenhum. Mas a maioria não, a maioria entende. Né? É porque realmente, é como o João falou, é muito difícil para elas. Então, assim, elas veem um homem, já ficam com 2 pés atrás. E elas têm razão de ficar. A gente tem que reconhecer isso. Né? Então, assim, eu tenho aprendido muito com elas, tenho discutido muito com elas também. Mas é uma pauta totalmente fora da nossa. E a gente tem que respeitar isso, como o João bem disse. A gente tem que respeitar o espaço das pessoas também. Né? E a gente só quer que o nosso espaço seja respeitado. Né? A gente não quer um espaço maior, a gente só quer um espaço que nos cabe. Né? E aquilo que você falou muito bem, Oswaldo, essa mania de querer introduzir personagens na nossa história que não existem, essa mania de querer reescrever tudo, de apagar os gays e colocar pessoas que nem estavam no local e hora. Então, assim, essas coisas são muito irritantes, porque é um abuso, é uma falta de respeito, né? E eu volto a repetir lá a questão da bandeira, por exemplo. É uma falta de respeito muito grande, né? Mudar um símbolo tão poderoso, né? A bandeira do arco-íris é uma bandeira que é mais reconhecida que muita bandeira de outros países por aí. Então, assim, é um absurdo o que estão se fazendo, um absurdo o que se faz com a nossa história, com os nossos símbolos e agora com o nosso espaço. Então, assim, isso tem que ser discutido sim, isso tem que ser debatido sim, mas sem guerra, sabe? Não é essa questão de viramos inimigos das outras letrinhas. Não é nada disso. A gente só não quer ser expulso do movimento que os próprios gays criaram, né? Com certeza. Obrigado, Júlio. Obrigado pelas suas ideias também, pela sua presença. João Marinho, por favor, suas considerações. Eu acho que vou muito na pegada do Júlio. Eu acho que a questão não é dividir, virar as costas uns para os outros, deixar de reconhecer as diferentes identidades que vão surgindo, né? Como eu falei no começo do debate, eu acredito realmente que as identidades, elas são construídas, existe um aspecto de construção social, inclusive a identidade gay, né? Então, assim, vão surgir outras identidades, mas é preciso fazer, sim, uma reflexão sobre até que ponto que estamos juntos e até que ponto nós temos que deixar as outras letras falarem por si e nós, então, apoiarmos. A questão mesmo das feministas, eu também estou acompanhado, é um ponto em comum que eu tenho com o Júlio, eu tenho no Twitter, é ótimo, né? A gente acompanha muita coisa no Twitter, mas vocês veem, por exemplo, toda a disputa que existe sobre a questão do banheiro feminino, né? A gente tem feministas sendo acusadas de transfóbicas. É um exemplo de que é preciso estabelecer um diálogo, né? Tenho amigas que são feministas e elas começaram a questionar recentemente a teoria queer, porque consideram que a teoria queer é misógina. Porque, gente, de fato, existem pautas que a gente precisa reconhecer que passa pelo sexo feminino. Então, a gente não pode entrar num discurso como se o gênero surgisse em cima do nada. A gente reconhece que existe uma construção social em cima do gênero, mas, como as feministas pontuam, o fato de nascer com o útero e com uma vagina, com a genitália feminina, em muitas culturas, incluindo a nossa, determina o destino daquelas pessoas. Determina o que vai acontecer com aquelas pessoas, aonde elas vão chegar, o grau de poder que elas têm, né? E não dá para simplesmente a gente adotar o discurso de que o gênero é uma construção social e deixar de levar isso em conta. Então, quando a gente vê algumas feministas falando sobre, olha, como é que fica
a questão do banheiro feminino. É uma questão que a gente precisa ouvir o que elas têm a dizer, né? Não é que está se defendendo que mulheres trans entrando no banheiro feminino vão estuprar mulheres. Muito pelo contrário, eu vejo as feministas muito abertas a receber as mulheres trans. Mas quando a gente começa a falar da questão de abrir o espaço onde há mulheres, incluindo as mulheres trans, para toda e qualquer forma de identidade de gênero, ou performance de gênero, qualquer, aí fica ao critério de quem ouve, né? De não binários, de gênero fluidos, de gênero neutro, é lógico que elas vão ficar com dois pés atrás, como diz o Júlio. Porque é fácil para gente que é homem, falar, não, mas é uma construção social. A gente acabou de ver o Talibã tomando conta do Afeganistão de novo. Vai convencer um Talibã que um homem trans e uma mulher são coisas diferentes? Não são. Para eles não são. O fato do homem trans ter uma vagina vai determinar naquela cultura o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer com ele é o que acontece com as mulheres. Se é que vai acontecer, se não vão ser mortos por causa daquela cultura fundamentalista. Então, a gente não pode simplesmente deixar de ouvir as feministas, porque alguns pontos que elas colocam são importantes de serem ouvidos, né? As mulheres são vítimas, são as maiores vítimas de violência sexual, são as maiores vítimas de estupro e etc. E a gente não pode entrar nessa história de que parece que o banheiro masculino fica só para homens cis, né? Os homens gays, bis e héteros, cis. E o banheiro feminino vai todo mundo que não é, né? Todo mundo vai lá. Não dá para ser assim. Ter que ir a mais e tal, vai todo para aquele banheiro ali. Vai todo para Não dá para ser assim, né? Então, assim, agora, isso parte de um lugar de fala das mulheres. Elas sabem o quanto ter a questão, o quanto ter o órgão feminino é determinante em determinada cultura. Isso daí impacta sobre questões de maternidade, as mulheres recebem menos salário, em média, do que os homens, né? Existe a questão do estupro, existe a questão da violência sexual, existe a questão da misoginia e tal. Não dá para a gente simplesmente não levar isso em conta, mas isso a gente precisa conversar com as mulheres, e não assumir o lugar das mulheres naquele movimento que elas construíram, e que, no começo do movimento LGBT, era nosso parceiro também. Então, o que a gente está propondo? Não é virar as costas para todo mundo, não, cada um fica ali no seu... Muito pelo contrário, aí já finalizando a minha fala, eu acho que essa coisa de ficar cada um no seu quadrado é o que está acontecendo agora, com esse monte de letrinhas e tal, que a gente tem exatamente essa questão de falar que gays são homens, então tem privilégio. Gente, qual que é o privilégio que a gente tem? De ser o segundo colocado nas mortes lá do GGB, quando ele faz o levantamento, é esse privilégio? A gente não casava. Os gays ainda têm a maior incidência de soropositivos, de casos, né, de pessoas vivendo com HIV, ainda é entre os gays. Até recentemente não se podia doar nem sangue, né? Então, como é que fica isso? Então, onde é que está o privilégio? E quando a gente coloca na questão da orientação sexual outras vulnerabilidades, como a cor da pele, a vulnerabilidade socioeconômica e tal, vai ficando mais complicado. Então, a impressão que eu tenho é que hoje, sim, a gente tem cada um ali no seu quadrado, defendendo. Você não pode discutir um conceito sem você ser chamado de transfóbico ou alguma coisa fóbico, né? Vide as feministas. Então, a gente precisa começar a baixar um pouco a bola, baixar essas barreiras, até mesmo cada movimento que seja, se reunir, definir as suas pautas, as suas prioridades, conversar, mas sem sair com os dois pés no peito, né? No outro estar lá discutindo. Aí eu termino por aí. Obrigado, João. Obrigado, João Marinho. Muito interessante suas ideias, está sendo muito elogiado aqui no nosso chat. E, finalmente, professor Luiz Motti, para fechar com chave de ouro, suas considerações finais, por favor. Fechar e fechação é comigo.
foi uma live muito interessante, né? Eu nunca tinha ouvido o Júlio Marinho falar. Parabéns, né? Você é muito claro, tem ideias que eu compartilho, né? Fiquei muito satisfeito que novas lideranças tenham esse arcabouço, tenham essa estrutura, como você, Júlio. Vou continuar esse diálogo. O João Marinho, meu amigo, quando eu vou a São Paulo, nos encontramos quase sempre, sempre muito também inteligente, culto, né, com viés da psicologia, interessante, da mídia. Foi um prazer. Né? Televisão, discordo um pouco dessa visão um pouco russoniana, né? Porque unidos somos mais fortes, que o movimento negro, o movimento feminista, que as travestis, tudo junto, temos muita coisa em comum. Temos, né? Mas quem está na militância, que não é o caso dele, né? Quem participa de grupos de militância sabe as dificuldades que nós, homens gays, temos enfrentado, sobretudo sendo... Primeiro eram as lésbicas, que nos acusavam de usá-las como mão de obra para servir cafezinho nas reuniões, né, dos grupos L de lésbicas e gays, que não era verdade. Pois bem, agora são as travestis, né, que nos acusam de todos os ser detentores de privilégios, como homens, cis, brancos, em grande parte, né? De modo que essa visão de que unidos somos mais fortes, e isso, para quem não está no movimento, pode parecer que é um axioma inquestionável, mas quando nós, homens gays, cedemos a precedência para as lésbicas na sigla LGBT. Já demonstramos cordialidade, magnanimidade, alma grande. Quando colaboramos fundamentalmente com as travestis, né? Lutando, a maioria dos projetos municipais, estaduais, para travestis, foram feitos por homens gays. As pesquisas sobre travestis, né, agora elas estão fazendo pesquisas sobre assassinato, né, conseguiram financiamento europeu. Ótimo, tem capacidade, estão fazendo um trabalho importante. Mas nós, gays, continuamos a fazer o levantamento das mortes, dos suicídios. Perdão, acabou minha água e eu fiquei com a garganta seca. Os nossos levantamentos sobre mortes, homicídios e suicídios, incluem travestis, transexuais, homens trans e tudo. E elas só fazem sobre travestis e transexuais. De maneira que nós não estamos rompendo, mas estamos exigindo sermos tratados com dignidade. Ou seja, queremos ter o nosso dia de visibilidade, o nosso dia de orgulho gay, como tínhamos, né? E que não sejamos nem insultados com termos tipo maricona. Imagina chamar o belo governador do Rio Grande do Sul de maricona. Eu nem vi isso, senão eu teria protestado, na verdade. Que absurdo. Né? Isso, na verdade, falta ética para muitas dessas travestis e transexuais que veem o mundo como os otários, que somos nós, e elas, que são as espertas. Não, o mundo não é assim, não. Nós queremos um mundo de reciprocidade, de cordialidade, né, de bom relacionamento. De modo que, parabéns, Oswaldo, por mais essa realização. Eu acho que foi proveitoso. E nós, que somos defensores das seis cores do rainbow, do arco-íris, né, sem os pedacinhos preto, marrom, cor-de-rosa, amarelo, os cambal, né, nós que somos defensores, que bastam essas 4 letrinhas e o mais, né, mantenhamos essa posição. Porque
a mídia, né, a Globo, o SBT, todos acham que é solidário usar todas essas outras letras, LGBTQI+, etc. E não é, na verdade. Porque as lideranças gays, LGBT, e o movimento LGBT decidiu democraticamente que era essa a nossa sigla, de bom tamanho. De modo que, muito obrigado a todos e que sobrevivamos todos, né, ao genocida e à pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, Mote. Obrigado a todos vocês. Eu queria dar uns recadinhos antes da gente terminar. Dizer que amanhã nós vamos ter uma roda de conversa sobre o turismo LGBT. Aí, ó, olha aí. O turismo LGBTQIA+. Isso não existe. Onde um gay faz turismo, o QIA+ não faz, entendeu? Acho que... Mas, enfim... politicamente correto. Amanhã nós vamos estar conversando sobre o futuro. O que será do turismo LGBTQIA+, pós-pandemia? Que eu acho que é um assunto muito importante, principalmente para o pessoal que trabalha nessa área e que está envolvido com o trade turístico. Ele vai ser mediado pelo Michel Bruce, e entre os convidados estão o Raul Almeida, da Accor Hotéis, o Marcelo do Carmo, que é secretário de turismo da Prefeitura de Juiz de Fora e é gay, e o Wilson Silva, da Pride Brasil, que é uma agência de turismo dedicada ao turismo LGBT. Outra coisa, lembrando um pouquinho o texto do Júlio Marinho com seu canal, lembrem-se de inscrever no canal do Miss Brasil Gay, ativem o sininho, dão um joinha... toda vez que as transmissões ao vivo começarem. E queria convidar vocês. Você já pensou em ganhar uma mesa para o Miss Brasil Gay 2022 presencial? Pois então, acesse o link na descrição dessa transmissão e concorra. É rápido e fácil. Quero agradecer também a Priori, o A Priori Bar e Restaurante Juiz de Fora, que está exibindo em um telão o nosso especial todas as noites, e tem uma turma lá assistindo, fizeram uma decoração, têm sido muito simpáticos com a gente, e a gente recomendou demais que tomassem todos os cuidados de distanciamento, uso de máscara, etc., que tem sido uma pauta constante e uma preocupação constante no nosso evento. Meus queridos, eu tenho certeza que nós levantamos uma poeira boa, que nós trouxemos ideias boas, e eu espero que a gente continue assim. Estou muito orgulhoso de estar fazendo esse Rainbow Fest. Tenho certeza que se Marquinhos estivesse aqui com a gente, estaria de pé aplaudindo todos vocês. Muito obrigado, boa noite e vamos lá. Valeu, querido. Obrigado, gente. Tire uma foto de